Para a tarefa de casa, vocês vão fazer 50 para entregar. Não se usa mais, né? Então, hoje nós temos as borrachinhas, que facilita muito a nossa vida, né? Então, isso já ficou em desuso. Às vezes, seria interessante, sim, às vezes isso seria interessante para algum caso que você queira colocar a banda na hora. Então, você confecciona, coloca, em 5 minutos, meia hora, consegue sacar e já colocar a banda. Mas isso dói muito. Ficou um pouco noite, sim. Às vezes, por questão de dor, é melhor deixar mais tempo para não ter problema. Hoje, tudo que todo mundo espera é que tenha movimentação sem dor. Sim? Então, não precisa molestar o paciente para tanto. Existia uma outra técnica que você colocava fios trançados. Então, colocava 3 a 4 fios e torcia. E aí, esse torcido abria o diastema para colocar as bandas. Então, tem uma outra técnica que já nem usa mais também. Imagina o tanto que doía, não? E antigamente nós confeccionamos as bandas. Então, era matriz, sim, que vocês usam, né, um pouquinho mais grossa do que a matriz que vocês usam em dentística. E aí era confeccionado. Então, mais esses alicates, teria mais 3 ou 4 alicates para fazer isso aqui. Ainda bem que não precisamos mais. Ainda bem que isso já não necessita mais. Então, era feito através de solda, então tinha os alicates para fazer o contorno, para fazer a dobra, enfim. E aí, hoje em dia, facilitou muito a nossa vida. Antigamente, na Morelli, as bandas tinha... Eu acho que na fábrica número 1, que a gente vai ver 2 fábricas lá deles. A fábrica número 1, metade daquele salão era só confecção de banda. Era só as bandas pré-fabricadas que eles faziam. Metade. Imagina, o tanto de banda que era fabricado. Hoje é uma sala pequena que tem todos os maquinários e só. E aí a gente imagina o quanto de banda saía e o quanto de banda não sai hoje. Porque a confecção diminuiu. Bem interessante, né? Brutal. Todos? Bem interessante fazer um tratamento desta forma. Não existia Bractis antigamente. Então os Bractis eram feitos dessa forma. Esperto não colocava não. Porque o que acontece? Como não existiam as resinas, precisaria das bandas para ter mais aderência. Sim? Não existia resina. Então, sim. Você imagina? Se tudo confeccionado, provavelmente era cimentado com fosfato de zinco. Imagina a cor que ficava isso aí depois. Tudo acastanhado. A placa, a gengiva, as cáries. Né? Imagina fazer as dobras. Os Bractis eram todos retos, então você tinha que fazer as dobras nos fios. Fazer alça em todos eles? Sim, muitos. Todos terminavam com diastema, né? Ainda bem que tudo muda, né? Graças a Deus. Então, nós temos 2 tipos de ligas que podemos usar. Normalmente, no material de vocês vem o azul. E tem um outro que ele é um pouquinho menor. Eu não gosto, eu prefiro o azul de vocês, que vocês têm no material. Isso vai durar, esse rolinho que vocês compraram vai durar eternamente. A única coisa que vocês têm que guardar é isso aí em um recipiente fechado, escuro, para permanecer com a mesma potência de força. Né? Então, saca dos tubos transparente, translúcido, e coloca em um pote fechado,
pequenininho para guardar, para armazenar da forma correta por mais tempo. Sí. Que la coloquen en frío, ¿no? Eso no, que la mantengan Aí con acho que não tem frío. problema. É mais saquinho fechado, escuro. No, porque el clima de nosotros es fuerte. Porque hace mucho É, calor. mas Mucho deixa calor. fechado. Es que de igual forma también deteriora los elásticos. Hay veces que se vence y toca botar. Aí tem que trocar. Mas se deixarem fechado, escuro, ele permanece melhor do que translúcido. Sim? Como coloca um separador? Tem várias formas de colocar, né? Eu vou começar pela forma que eu uso. Então eu coloco um fio dental de um lado, seguro na mesma alça, passo o fio dental do outro lado e você estica. Sim? Alguns usam alicates para porta-grampo. Puta lá, Eu não tenho destreza para fazer com aquilo, eu prefiro fazer dessa forma. Então, cada um tem um jeito de conseguir manusear para ficar mais fácil. Da forma que vocês quiserem, tá? Eu acho que aqui fica mais fácil, porque às vezes você precisa passar uma lixa de aço ali para dar uma... tirar os tártaros, tirar as coisas. Às vezes está muito junto, então dá uma separada. Passa o fio dental normal, por dentro passa a borracha e sobe uma maleta. Entendeu? Então, eu acho mais prático. Sim? Outra forma que tem é você colocar direto. Então, você coloca direto e aí só passa uma das alcinhas. Sim? E aí tem que tomar cuidado, porque às vezes, se não segura aqui, na hora que você saca o fio, ele... De igual forma también hacen con mucha presión a veces y entra todo. No Y se entra va, todo. queda metido como en el nicho y va. Sim, mas ele tem que ficar dessa forma. Ah, como si fuera para esta comida. Ele tem que ficar dessa forma. Uma parte por baixo, uma parte por cima. Senão ele não separa. E às vezes às vezes o paciente vai passar fio dental e ele coloca para dentro. Ou para fora, tudo bem, perfeito. O problema é para dentro. Como que saca? Cirurgia? Periodicito. Eu já vi uma vez, o paciente estava com Irax para nós, e de repente ele se queixou que estava com dor. Eu falei, nossa, mas por que tá com dor? Já terminou de travar, já não tem mais nada, tá com dor. E a gengiva... Na hora que eu pus a sonda, assim, bem devagarzinho. Ha pasado todo el tratamiento con eso ahí metido. Exato, já tinha passado, eu não vou lembrar quanto tempo, mas já tinha parado de ativar. Se já tinha parado de ativar, mais de 1 mês, 2 meses já, provavelmente já estava. Porque para ativação, 15 dias, 20 dias, até colocar, até, né, e mandar pro protético, voltar, todos esses tempos, 2 meses, eu não me recordo quanto tempo. E aí... Então, cuidado. Se o paciente vem sem, precisa tomar cuidado, porque às vezes o sem foi para dentro. Ayer, bueno, es algo diferente a esto, pero ahora que hablamos de heridas, ayer vimos una pacientica de 9 años, la de nosotras, y tenía el arco como incrustado en la mejilla. Se le cambió el arco y todo, pero en ese caso ahí fue porque hubo maltrato. Às vezes era um arco-utilidade? Sim. Às vezes o arco-utilidade foi feito curto. E aí ele ficou molestando. Aí nestes casos, usa o protetor de fio. Ok. Solamente arriba. Na verdade em todo. Por eso que O sea, ahí se le cambia. de un solo piso, algo así. Eso no es Sim, para molestar menos. Ok. Pero de igual forma también molesta cuando... Molesta menos e tem mais força de expansão. Porque
Lo que nos dijo la otra Renata. Sí. El calor. De un escalón, para que no mantenga, porque la niña estaba com todo isso. Mas às vezes precisava de uma grande expansão. E aí também faz com por causa da grande expansão também. Creo que ya no expansión. Quanto menor, mais expansão. Pero depende de lo que necesites. Pero en ese caso, Também. en ese caso se le cambió el arco, pero se pone también el receptor como Era no le melhor. pusimos. Era melhor. Vai voltar. A semana que vem estará aqui de novo. Então, só para vocês terem uma base de como que funcionava antigamente. Imagina como isso doía, não? Que delícia, não? Hay medicina, ¿verdad? Sí, es una anestesia. Pelo vídeo tudo é fácil, né? Pelo vídeo tudo é fácil, porque aqui se a gente vai colocar duas bandas, precisa colocar o separador de novo para colocar a outra banda. Então pelo vídeo tudo é tranquilo. Tengo una pregunta. Sí. Que no sé en verdad cuándo o en qué momento, en qué paciente se coloca banda, porque no siempre se coloca banda. Cuando el aparato fijo. Cuando debe ser fijo. Quando a gente vai usar algum dispositivo interno. Por ejemplo, ahí no tiene aparatos. Quando é um ninho intenso que quebra todos os brackets, todos os tubos, usamos bandas. Então usamos bandas para alguns determinados casos. Sim? ¿Se acuerdan ayer que el doctor Érico habló del caso de cuando sacaron premolares superiores y ese paciente necesitaba, por ejemplo, un botón de NAS y ortodoncia a la vez? Eso es un caso con algo fijo, porque tenía que ser un botón de Pero NAS. es que a veces niños solamente necesitan aparatos, ¿no? También. Sim, aqueles intensos que quebram tudo. Claro. Bandas. Bandas Bandas às vezes até em pré. Y de igual forma hay aparatos que se pueden colocar removiendo, pero con intensidad del niño se le coloca. Só a única coisa que quando usamos bandas, na hora de sacar, na hora de remover, precisamos remover aos poucos para ir fechando tudo isso aí que a gente fez. E às vezes precisamos colar algum botão, alguma coisa para fechar esses diastemas. Que vai ficar diastema no final. Y a veces los botones no pegan, se cae el botón. Às vezes é melhor colocar banda. No muerde y se cae. ¿Te das cuenta cómo salen los... Porque chega uma hora que não cola mais. No sabían ni Sí, ya a no se retiene. E aí toda hora fica presa, cola, presa. Vai chegar uma hora que vai ficar com dor. Hoje em dia é bem mais tranquilo, né? Es verdad. Bem mais simples. Es más simple. Esas cuestiones Más chévere. Ni tanto porque yo antes lo colocaba. Mas dói da mesma forma. Eso duele. Yo todavía me acuerdo. Y a mí me Dói da mesma forma. Eso tiene más para paciente. Ah, duele lo mismo. Pero para nosotros es más chévere. Ah, ok. Mas e aí, quanto tempo devemos usar os separadores? Ajá. 15 días. Una Você semana. tem? Una semana. Uma semana? Para 15 para dias? poder- o sea, que el efecto de los cauchitos. Quantos dias? Quantos dias devemos usar? Bueno, a mí el ortodoncista me pedía el favor, o apenas llegaba el paciente, lo veía en la sala de espera, me decía, hazme el favor, colocarle los separadores y déjamelo ahí un ratito. Media hora, una hora. O me llamaba el día anterior, hazme el favor y colocar los separadores. Y 4 horas para Yo eso. sé, tengo entendido que lo dan horas, o sea, Pero es no breve sé. y él sigue como Pero Sí, hay no algo creo que eso se llena de placa. Yo he visto que hacen en cuestiones de minutos, o sea, le ponen y al ratito la banda. O sea, me dejan Depende. Depende do paciente. Se for um paciente BRAC, você não vai conseguir fazer em um dia. Se for um paciente idônico, sim. Então tudo depende. Tem paciente que tem que ficar 15 dias e ainda você chora para colocar banda. Mas assim, ó, protocolo. Protocolo faculdade. Aqui. Colocamos os separadores em lunes, segunda-feira.
E terça ou quarta-feira já colocamos os aparatos, as bandas e os aparatos. Por quê? O estudo é de vocês. Então vocês têm que confeccionar e não podemos deixar para a próxima semana. Como le colocamos elástico y vamos para regreso. 2 días. 2, 3 dias já coloca O sea, la misma semana. na mesma semana. Esto no se va. Sim? Sí, pero es porque estamos acá en la universidad, pero normalmente, o sea, cuarto... Eu deixo 7 dias. 7 días. Por quê? ¿Doble y braque o Qualquer um. cualquiera? Por quê? Eu prefiro passar o processo de inflamação com o paciente em casa, às vezes com algum analgésico, alguma coisa assim, do que no dia seguinte, o paciente voltar com dor e a gente colocar a banda. Porque o processo inflamatório demora uns 3 dias para passar. Então eu prefiro, vamos deixar bem claro, eu prefiro deixar, ele coloca no dia. Un día, Raúl. No mesmo dia. E cada um tem o seu jeito de confeccionar, o seu jeito de fazer. Eu prefiro que o paciente passe o processo inflamatório em casa, sem ficar me molestando que está com dor. Imagina, já está doendo e você vai lá e põe a banda. Vai doer mais. E às vezes é uma criança. Então eu prefiro passar o processo inflamatório e depois quando você coloca a banda já está tudo listo. Pero yo me imagino que Ya no tem mais dor. Al otro día, el periodo, el mismo día de pronto no alcanza el periodo a doler, pero al otro día sí debe estar eso. Vai estar. Cuando uno tiene un resto de comida ahí metido. Mas aí pede para a mãe escovar direito. Se escovar bem escovado, não tem problema. Sim? O problema maior é dor. E aí você vai trabalhar com uma criança de 6, 7 anos, 8 anos. Como que você vai fazer uma banda no dia seguinte com dor? Não faz, a criança não deixa nem sem olhar. Não deixa. Não deixa nem você pôr a mão, que vai estar doendo. Não volta. Então é melhor você já marcar com 7 dias, já passa um analgésico, qualquer analgésico mais simples, e marca daqui 7 dias. E explica, vai doer, vai incomodar, precisa passar por esse processo, porque a gente precisa colocar uma banda e tudo mais. Então deixar muito bem explicado, para também não ficar te ligando toda hora. De igual forma, pues, el paciente comprenderá que el tratamiento con banda es sinónimo de un Tratamento mais difícil. Sim, Exacto, y sí. sim, exato. No es nuestro cero. Na ortodontia, para não termos complicação, tudo que é explicado antes é fácil de conduzir. Tudo que é explicado depois vira desculpa. Querendo ou não, vocês vão estar de 2 a 3 anos com o mesmo paciente. Eso es Então ley. é mais do que um casamento. No, sí, eso es ley en toda la odontología. Cuando uno explica antes al paciente, ya no hay problema. Te lava las manos como Ponce Pilatos. Não, tem que sentar. No primeiro dia de consulta, você tem que sentar com o paciente e explicar o que vai acontecer no processo todo. Y por escrito. También. Porque el paciente siempre También. tiene razón. Usted no dijo nada, usted esto, que lo otro. Entonces es mejor escribirlo que firme. E aí vem as comprovações em foto. Ay, las fotos, claro. Entendeu? Quero falar com vocês, não. Vocês eram pra ter vindo ontem. Bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Tá ligando? Beleza. Elas são as responsáveis pela senha de ontem. Mas tá tudo certo. Aí elas vão, aos poucos, vão chamar vocês para ir falando da senha. La contraseña. Vocês querem Sistema. Vocês querem ir chamando? Então, vocês querem ir chamando? Mas vai ser pessoal. Una hamburguesa. En la mañana. Tá bom, vocês estão bem, tá bom.
Yo hoy. Então, as bandas hoje elas são confeccionadas dessa forma. Vocês podem comprar esse kit superior e inferior. Sim? Para a primeira compra, talvez seria ideal comprar a caixa superior e a caixa inferior. Ou, como vocês vão usar mais superior do que inferior, pode estar comprando só superior. Não tem problema. Por que você usa uma superior que inferior? Porque a maioria dos aparatos são superiores para expansão. São raras vezes que vai usar inferior. Mas o ideal... Só que isso é custoso. Às vezes, de momento, compraria o superior e daqui a um tempo compraria o inferior. ¿Y Para não tudo junto. cuántas banditas vienen por...? Depende. Tem algumas que vêm 4, tem algumas que vêm 6, tem algumas que vêm... É um kit que vem várias bandas. Creo. E aí, assim, as que usa mais são que vem mais. Normalmente essas daqui vêm poucas. Uhum. Ou pode comprar individual. O problema de vocês comprarem individual é qual banda vocês vão comprar. Ya, para que calce. Entonces, la clínica acá, las dan, las tenemos. que Aqui tener. nós temos. Então, para vocês aqui, não tem problema. Mas para vocês usarem em consultório de vocês, vocês precisam. Y aquí los tubos también los dan o los estudiantes. Todas essas bandas, aí depois vocês vão receber o catálogo da Morelli logo em breve. Né? Profe, cuando se cementa la banda, ¿no se supone que tiene que quedar como a la altura del Vou 4, no? Vou passar. Então, desculpa, você estava tirando foto? Joaquín, cálmate, por favor. Tranquilo. Calma. Calma tu corazón. Aquete seu coração. Então, né? É mais a base de curiosidade, que todas as bandas são polidas, tem um desenho anatômico certo de cada, né? De cada dente dos molares, as cúspides são confeccionadas, enfim. Mais a base de curiosidade. Esses são os tubos, lembrando que os tubos de solda são os tubos que não tem malha atrás, sim? Às vezes a gente pega o pessoal colando as bandas, essas bandas em pacientes direto na boca, mas não para. Quando olhamos, ela é lisa, não vai parar. Então tem que tomar cuidado. Até a gente já escondeu da caixa para não ter mais problemas. Ayer se acabaron los tubos y fueron a buscar en bodega y se equivocaron y pusieron de eso. Así que para que Sim, pongan porque ojo. a tica No que sé está si aí, van cambiando. a tica que está aí, ela não conhece nada, ela é nova. Ya. Então vocês têm que ajudar ela, porque ela é nova. Nossa, Ela nossa, empeçou nossa. conosco, acho que há cerca de 1 ou 2 meses. E ela não hace nada de dentística, nada. Ela é nada, não conhece nada. Quem se queda conosco é a Fernanda, pero a Fernanda está doente, não está conosco. Então, muita paciência com ela. Iría con nosotros también. La pobre estaba ahí tapadita y que era nueva la doctora ya la boleteó. Bom, aqui é só para mostrar um caso, né? De que foi usado as bandas. Provavelmente ia usar um expansor. Né? Ana María. Vocês já viram esse caso por aí? E aí? Então tem alguns acessórios que vocês podem colocar na parte lingual. Não vamos entrar em mérito, porque a gente quase nem usa. A gente vai usar botão e esse aqui, que é aquele para colocar na parte posterior. Sim? Com quadrélix. Porque esse quadrélix, ele é confeccionado e ele é encaixado, ele não é soldado. Então, nós vamos colocar as bandas e nós vamos encaixar o alambre acá.
Por isso que precisa desses dispositivos para colocar na parte posterior. No, ahora que hablamos del protector, había uno con ese plástico o el tubito como cubierto. Eso se hace cuando está la vara así sin doblar. Mete uno eso y después que empieza a hacer el árbol. Sem dobrar. Ah, esto es la protección. Ajá. Es una protección. Ajá, un protector que, o sea, está el alambre y había como cubierto. Como una coma, ¿no? Como una Protector ¿El grisecito? Sí. El grisecito. Era como esto, sí, un arco utilitario cubierto Ajá, con un exacto, todo Um protetor de con una onda. goma. Sí, ajá, pero ese se coloca Se coloca antes de doblar. durante a confecção do arco utilidade ou depois de confeccionar. Claro. O sea, cuando está ahí como en la última Durante, parte. quando você está haciendo os dobles, Ajá. então você faz a parte posterior e vai começar a parte anterior. Você já coloca. Ok. E aí já termina de fazer a dobra. Por eso eso no se va deteriorando ahí. Por isso tem que sacar e cambiar todo mês. Ah. La fabricación del árbol no se O sea, pero si está bien todo, porque nosotros no lo cambiamos, estaba bien todo, solo lo cortaron porque se había quedado como muy largo y se salía. Tem que cambiar todo mês. Ajá. E aí a parte posterior você desfaz, mete coloca o protetor e a dobra final de novo. Sim, protetor de alambre. Ah, ok. Eso. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso que eles estão falando. O sea, ajá, o sea que cuando uno E aí lo todo presiona mês por ahí. saca, coloca outro. Pero Só o protetor. Pero Só o protetor. Porque ele fica. Eso Bem ruim. implica hacer un arco nuevo. Porque No. ¿Cómo se saca? no está. Você desfaz a parte Ese es posterior. un tubito. Ah, solo la parte posterior. Sim. Ah. E aí você. Claro, sí, porque E aí você refaz a parte posterior. Un tubito que está perforado que nada más acompaña el alambre. Sim. ¿Cómo va a sacar a E aí você refaz a parte posterior. Sería bueno verlo. Que ese alambre lo tenía el doblez en 90 grados. Sí, pero se supone que ya, al final del tubo termina así, ¿no? Pero eso no es rígido. Eso parece Lo que yo digo, si se doblez de Ya, 90, ¿cómo pero lo es muy haces? flexible. es muy flexible. ¿Por qué no tiene? Ahora, ¿por qué no tiene? Vamos voltar que temos muita coisa para conversar ainda. Ah, Então, usamos adaptadores Yo en pediatría lo uso mucho. para colocar as bandas. Então, colocamos a banda em posição, podemos usar alguns marcadores para marcar o que necessitamos colocar. Em 4, em 3, aí depende do caso de cada paciente. ah. Máquina de solda. Então depois a gente vai mostrar passo a passo de como funciona a solda, tudo direitinho. Lembrando, Ahí es el dolor que ella tiene. Y ahí es donde Y a veces exacto. Esa es la parte. lembrando, quando vocês vão colocar a marcação, no tubo cruzal vocês vão colocar em 4, não no meio. Sim? Não. De novo. Usamos tubo duplo. Sim? Aqui no tubo tem uma marca. Sí. O 4 que vocês colocam essa marca aqui, vocês vão fazer no tubo oclusal. Não no tubo cervical. La referencia, el 4 llega Não no centro. arriba. no en el centro, sino a nivel del O cuadro. 4 tem que ficar aqui. Si tienen 4 se pone arriba. ¿Y qué otro número podría tener? Aí depende do que você vai colocar. Lá na tábua não está escrito. Só que isso cambia de paciente para paciente. A gente fala o 4 como uma forma de
padronizar todos. Mas isso depende do que você está colando de cada paciente para saber o número que vocês vão usar. O número é um número X. ¿Sí? Ok, pero la línea, la marca, A marca tem que ficar Isso. no tubo oclusal, não no tubo cervical. ¿Y de qué depende el número? Si es 4, si es 3.5, si es 5, ¿de qué depende? Mordida. Se for um paciente totalmente com mordida profunda, você não vai conseguir colar em 4. Pero, perdón, eso que usted está comentando de medida es tubos en ortodoncia normal. Y lo que está diciendo es que el tubo sobre la banda siempre va en el centro. Todos os O tubos. sea, todos los tubos en las bandas siempre van en el centro. Todos Y os lo que usted tubos. está mencionando de medida de 4 y 5 es ortodoncia convencional, dependiendo Isso. al- O número do que vocês vão usar, aí é seu critério. Você que vai decidir que número que você vai pôr. ¿En qué Por eso, posición? Mas o tubo tem que ser aqui, ó. A medida, você vai fazer essa marca aqui. A marca que você vai fazer aqui, ¿Y ¿sí? dónde va el tubo? é neste, você vai colocar esta entrada aqui. La cervical. Ah, ok, no en la mitad de la bolita, sino en la mitad de la franja de la banda. Não é a metade. Ay, no Del entiendo. metal. É. Não é no meio. No, ella dice No que a nivel entiendo. oclusal, o sea, el límite es la parte oclusal, no el centro. Isso. Aqui vocês não fazem a medida? Esquece número. Vamos voltar. Esquece número. Sim? Vocês vão fazer uma medida aqui. Eso es como la medida del Sim? Ese es como un posicionador. Isso. Vocês vão fazer a medida aqui na banda. Ou em qualquer dente. Sim? Es la estrella. Ou dente normal. Donde marquen la cola. Então, a entrada oclusal tem que ficar com essa nomenclatura, com esse número que vocês acharam lá. La oclusión. Não ao centro. No en el centro, me dijiste que vas en el centro. Doctora, pero eso, ¿cómo marca? Porque A estrela. funciona el metal. A estrela. Sim, você faz um. Queda un punto. Não, você risca. Ah, y se raya. Sim. ¿Y esa raya dónde se pone? Porque isso aqui é uma ponta. Então você consegue riscar. Tiene filo. Corta. O sea, Você força. Você força. E aí ele risca a banda. ya. En esa raya, el borde es donde va a entrar. Oclusal. Es que eso acá se ve como que está en cervical. Isso. Aí ele tem que entrar. Pero tiene que estar ahí. Entonces no O sea, esa medida es para Então, às vezes a gente tem que colocar uma Ricardo, En el centro. Siempre se cuida por la entrada ya vimos oclusal. que entendiste, explícanos O en palabras sea, más o españolas. menos. Pero que entendiste. Todos entenderam? Explica espanhol, um espanhol. Ya, lo que yo entendí es que la punta de este instrumento sirve para dejar una línea, una raya en el metal, en la banda. Entonces uno ve la medida a la cual quiere dejar cementada la banda y uno hace una raya. Entonces esa raya es, Cementada la Debe banda, coincidir el tubo. con- esa es el tubo. Entonces ahí hay que tomar como referencia la parte oclusal de la banda, no la cervical. Listo, perfeito. ¿Cierto? Perfeito. Sim, entendeu? Deme mi título, sí. Entendeu? Mas isso não só para a banda, para todos os casos, tá? Então sempre temos como referência o tubo oclusal. Sempre que entramos com o fio reto inteiro, sempre vai entrar em oclusal. Por isso que a referência é 4 molar e 4 anterior. Tem que estar tudo reto. Tudo nivelado. Sim? Só que o 4 pode mudar para 3, 3,5. Isso depende de boca de cada paciente. Depende de cada padrão facial. Então, não é uma regra o número 4. Sim? Entenderam? Sí. Vocês estão muito quietos. Una pregunta, y clínicamente, ¿cómo sabemos que, un ejemplo, a veces el molar necesita una medida menor que 4 de acá, o sea, 4 y 3, 5.
¿Cómo sabemos clínicamente que sí están al mismo nivel? Aí quando você cola assim, você tem que fazer compensação no fio. E aí você faz dobras para compensar essa diferença dos ângulos. Sim? Só que aí tem que estar tudo 100% anotado, porque um lado vai ficar assim e o outro lado vai ficar assim. E colocamos um arco de utilidade, ele vai ficar assim. E aí os incisivos, porque um tá com 4, o outro tá com 3,5. E aí é onde compensamos o arco de utilidade para sempre ficar reto. Então, sempre que colocamos no tubo, precisamos mirar como está o arco de utilidade. Porque senão os dentes vão ficar assim. Sim, ele tem que ficar base pupilar com a base do arco de utilidade. Isso é uma coisa que sempre tem que nos olhar. Por isso que quando vocês vão para a clínica, já está tudo listo, já coloquei os alambres, já coloquei as borrachas, saca que eu quero mirar. Quando vocês estão lá no 12º módulo, muitos já fazem isso. E aí a gente pede para tirar e mirar como está o arco de utilidade. Bom dia. Se eu soubesse, ia vir ontem. É só entregar pra... À vontade. Ai, eu esqueci de avisar. Fui eu. Esqueci. Aí ontem eu entreguei pra todo mundo, ela falou, não sou desse módulo, eu sou do 47. Ai, eu falei com tanta gente na segunda-feira. Nossa, nem me fala. Falei com você, falei com a Márcia, falei com você. Falei com as meninas. Eu tô tão acelerado que hoje nós estamos sem força. Derrubaram um poste lá perto da fila. Eu falei, não, eu vou pra faculdade, eu gosto de andar. Hoje era puta que pariu. Tomou multa. 10 horas agora. Doctora, ¿y eso para los tubos simples? Tubo simples, aí coloca no tubo. No, yo digo el tubo para colocar en banda, porque eso es para tubo doble. Ele é mais fino. Então a entrada do tubo tem que ficar com No, también siempre usa. sempre. ¿Eso se refiere a que la medida sea a nivel de piso o el piso? Mas aí tubo simples vai ficar igual.